Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Olá, eu sou Paulo Apolinário. Paulo continua participando aqui do podcast da Revide, na ausência da Bel, né? Tá fazendo essa substituição para a gente comentar os assuntos mais importantes desta semana. E no Revidecast de hoje você vai ouvir a condenação de Guilherme Longo pela morte do menino Joaquim. O atraso nas obras da 9 de julho. Um pequeno aumento nas vendas do comércio. E o abandono de 2 museus de Ribeirão Preto. Começa em Ribeirão Preto o restaurante Wix. Revide. Chegou ao fim no último final de semana o caso Joaquim. Após 10 anos, a justiça condenou Guilherme Raimo Longo, padrasto do menino, a 40 anos de prisão pela morte de Joaquim Pontes Marques, de 3 anos de idade. A mãe do garoto, Natália Ponte, foi absolvida das acusações. O caso do menino Joaquim, ocorrido em Ribeirão Preto, comoveu todo o Brasil. O crime teve início em novembro de 2013, quando Joaquim desapareceu de casa. A mãe, Natália Ponte, relatou que ele sumiu durante a noite, o que ocasionou uma busca desesperada pela criança. 2 semanas após o desaparecimento, o corpo de Joaquim foi encontrado nas águas do Rio Pardo, a cerca de 100 quilômetros de sua casa, na região de Barretos. A investigação do caso levantou suspeitas sobre Guilherme Longo. O padrasto foi o último adulto a ter visto o menino antes de seu desaparecimento, e seu comportamento durante a investigação lançou dúvidas sobre seu possível envolvimento na morte do enteado. Os exames da perícia constataram a superdosagem de insulina, a criança tinha diabetes e fazia uso de medicamento. Na época, o padrasto e a mãe foram presos pelo crime, e Longo foi acusado de ser o responsável por aplicar a dose em excesso. A defesa de Natália conseguiu que ela respondesse em liberdade. Em fevereiro de 2016, Longo obteve liberdade e fugiu para a Espanha, utilizando o passaporte de um parente. Ele foi encontrado e preso em abril de 2017 em Barcelona por agentes da Polícia Federal. No total, foram 6 dias de júri, 5 deles reservados para os depoimentos. Longo foi condenado à prisão em regime fechado por todos os crimes da denúncia: homicídio qualificado por motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel. Bom, Paulo, esse foi um dos casos aí, né? Foi até matéria do Fantástico, um dos mais longos, né? Todo mundo costuma falar que é o crime mais... Mas, na verdade, existem vários crimes ao longo da história de Ribeirão, né? Que foram crimes importantes. Esse, sem dúvida, né? E acho que o que pesou contra o Guilherme Longo desde o começo, né? Primeiro foi a sua atitude, como consta aqui no nosso texto, a sua atitude, né? Até fria quando ficou sabendo, né? Da morte do menino. Depois a fuga, né? A fuga também significa aí uma confissão de culpa, né? Quando a pessoa foge de um processo, né? Que se ela fosse inocente poderia alegar isso e tratar da sua defesa. E por último aspecto, a pena bastante dura, né? 40 anos de prisão, isso certamente vai dificultar que o Guilherme, num espaço de tempo curto, tenha a progressão da pena para poder, né, sair em liberdade provisória e depois até em liberdade definitiva. Acho que me parece isso que foi os resultados mais evidentes desse julgamento. Tanto é que a promotoria do caso, né, o promotor Marco Túlio, né, não recorreu da decisão do júri. Sim, outro ponto também que pesou para o Guilherme foram as diferentes versões que ele apresentou ao longo dos anos, né? Ele chegou a falar para a imprensa que ele tinha sido o responsável pela morte, depois voltou atrás, depois a defesa fez outra versão. Isso também pesa, né, tendo em vista que foi um julgamento a partir do júri, né? Revide. A entrega do primeiro trecho das obras de revitalização da Avenida 9 de Julho sofrerá um atraso em razão das intercorrências, segundo a Secretaria de Obras de Ribeirão Preto. Esse primeiro trecho compreende as ruas Marcondes Salgado e Garibaldi. Um dos motivos foi a descoberta das redes de água e esgoto muito antigas, que não constavam nos projetos existentes. Saíram dali as bases das galerias de águas pluviais que já estão em construção e fazem parte da mesma obra. Elas descerão pela Marcondes Salgado e pela São José e
vão direcionar as águas que hoje alagam aquela região diretamente ao córrego Retiro Saudoso. É o ponto mais crítico da obra, afirma o secretário Pedro Pegoraro. Em decorrência do atraso nesse primeiro trecho, o cronograma de entrega dos demais que compõem a obra total deve ser alterado. A Secretaria de Obras solicitou à construtora metropolitana responsável pela obra uma revisão para ajustar as próximas etapas e preservar o prazo final, que é junho de 2024. O novo cronograma deverá ser apresentado nos próximos dias, garante a Prefeitura. Revide. As vendas do comércio de Ribeirão Preto tiveram crescimento médio de 1,5% em setembro de 2023, na comparação com o mês anterior, segundo o levantamento do Sindicato do Comércio Varejista, o Sincovarp. Trata-se da 8ª alta de vendas consecutiva nesse ano. O saldo de empregos no setor também apresentou resultado positivo. Em setembro, a média de variação entre vagas de emprego abertas e fechadas no comércio varejista de Ribeirão Preto teve variação positiva de 2,5%, confirmando a tendência de alta por conta das contratações de trabalhadores temporários para os últimos meses do ano. Em agosto, o indicador já tinha registrado crescimento de 2%. Revide. O Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural, o CONPAC, instaurou um processo administrativo para apurar o estado de abandono dos acervos dos museus Histórico e do Café, em Ribeirão Preto. Os locais estão fechados desde 2016 e aguardam o início das obras de reforma. Órgãos como o Tribunal de Contas e a Polícia Civil devem ser acionados. O CONPAC também constatou a falta de inventário sobre o que existe dentro dos museus. Diante das irregularidades, o Conselho acredita que poderá denunciar a situação ao Ministério Público. Segundo a Prefeitura, na mesma visita técnica que culminou no processo administrativo, equipes da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo avaliaram as condições de acervo e estrutura predial como parte dos trabalhos de restauro e requalificação. Segundo a administração municipal, o projeto final será apresentado na próxima reunião do CONPAC, marcada para o dia 30 de outubro. O projeto de restauro, que começou em 2019, prevê a reforma e a revitalização de todo o complexo, incluindo jardins e a construção de um novo prédio para a reserva técnica dos museus. No entanto, não há data definida para o começo das obras. Bem, Paulo, é um caso bastante sério esse, né? A história do café de Ribeirão Preto, né? Que marca aí a economia e o passado da cidade. Museus fechados aí desde 2016, ou seja, já se vai aí para 7 anos, né? É muito tempo, é tema de várias reportagens aí da imprensa, todo dia está saindo, e é uma pena a gente ver um patrimônio tão grande dentro de lá do campus da USP, né, que poderia ser um local preservado para cuidar dessa história de Ribeirão Preto, esteja nessa situação há tanto tempo sem que o poder público consiga dar uma solução. Sim, é curioso, recentemente a gente fez uma entrevista na Revide com o Macalé, né, o grande artista de Ribeirão, e ele contou que chegou a passar mal de ser preciso ser levado de ambulância na última vez que ele esteve no Museu do Café, né? Ele falou que, sendo um artista, alguém que já deu aulas no Museu do Café, vendo o estado de conservação, foi um choque para ele, e aí ele precisou ser socorrido, inclusive. Revide. Começou nesta semana a 13ª edição do Restaurant Week, o evento que oferece a oportunidade de degustar um menu completo com entrada, prato principal e ainda sobremesa por um preço fixo. São 2 tipos de menu, o tradicional a R$ 49,90 no almoço e R$ 64,90 no jantar, e o Plus, com receitas mais elaboradas a R$ 59,90 no almoço e R$ 74,90 no jantar. O evento vai até 26 de novembro. O tema desta edição do Restaurant Week, para todas as cidades e capitais brasileiras, é Biomas Brasileiros, uma jornada gastronômica pela diversidade natural. Revide. E agora o Paulo vai comentar sobre a edição da Revide dessa semana, que circula na sua versão digital. Eu queria destacar na edição dessa semana, primeiramente a gente aborda também na capa dela uma matéria mais aprofundada sobre as obras da 9 de julho, mas fechando o Outubro Rosa, nós trouxemos a psiquiatra Fernanda Nunes Machado para falar sobre a saúde mental e de que forma que a família, amigos e toda a rede de apoio podem auxiliar as mulheres com câncer de mama, algo que vai muito além do tratamento com a quimioterapia e os medicamentos. Revide.
E a repórter Gabriela Maulin traz os principais destaques do portal Revide. Olá, aqui é Gabriela Maulin, editora do portal Revide, e eu venho agora com os destaques dessa semana. Foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto a entrega de título de cidadã ribeirão-pretana à jornalista Dulce Neves, que é presidente da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto e também da Academia Livre de Música e Artes de Ribeirão Preto, mais conhecida como ALMA. A sessão solene foi realizada no dia 19 de outubro. O título deverá ser entregue à jornalista ainda este ano. Para mais informações sobre essa notícia, basta acessar revide.com.br. A Prefeitura de Ribeirão Preto abriu 2 concursos públicos que somam 39 vagas na área da saúde. As oportunidades são para médicos de diversas especialidades, entre elas clínico geral, ginecologista, psiquiatra, pediatra, infectologista, sanitarista e médico do trabalho, além de médico cirurgião dentista e enfermeiro de estratégia de saúde da família. As inscrições vão até o dia 24 de novembro e devem ser feitas pelo site da empresa RBO, Assessoria Pública e Projetos Municipais. Mais informações sobre este concurso estão disponíveis no portal Revide. Acesse nossa editoria Empregos e confira. Por hoje é só e até a próxima. Revide. O professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o final de semana. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje falaremos de uma série que está no Netflix, A Queda da Casa de Usher. É baseada num conto de Edgar Allan Poe. Na verdade, não é baseada num conto. Ela é baseada num conto, mas tem referência a várias outras histórias do Poe. É do Michael Flanagan, o que mesmo que fez a Mansão Bly, e esqueci o resto, Resident Evil, séries maravilhosas, Missa da Meia-Noite, também outra série maravilhosa dele. E ele sempre faz isso, ele mistura várias coisas e põe sobre aquele esqueleto que é a história da onde ele pegou a ideia original. No caso desse é a Queda da Casa dos Usher. É muito interessante, porque ele atualiza, né, a ideia. Os Usher é uma família que domina um mercado farmacêutico com um remédio contra a dor, opioide, que teoricamente não vicia, mas causa morte em muitas pessoas, que é o que realmente aconteceu nos Estados Unidos, né? E em cima disso, temos uma família com 6 filhos que no primeiro capítulo, no primeiro episódio, já sabendo que 3 morreram. Um intervalo de pouco tempo. E é isso. A série ela demora um pouquinho para você ver, porque tem o passado, o presente, e você vai tentando entender. Às vezes o comecinho é meio... vai devagar. Tem uns sustos, assim, que aparecem do nada, que são bem legais, porque você não espera. Aí dá uma acordada. Mas eu gostei bastante da série, assim, no final das contas, na hora que acabou, achei que bem legal. Eu recomendo. É uma minissérie, na verdade. São 8 episódios. É isso. Então vamos lá. Bye. Tchau. Revide. Por hoje é só, ficamos por aqui. Quero agradecer os ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente final de semana a todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.